Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns, uma das obras básicas do Espiritismo. Vamos fazer então o nosso preparo com base na obra Tempo para Entendimento, que são mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. A mensagem de hoje é: o muito que se faz é pouco. Aos médiuns desta casa de amor, muito tem sido feito aqui e ainda é pouco pelo quanto estão necessitados. O trabalho aqui realizado tem sido aprimorado. A doação de cada um de vocês reflete uma bondade que é o toque divino em suas almas. Recebam todas as bênçãos das inúmeras falanges aqui presentes e o auxílio dos bons espíritos na condução de suas vidas pessoais e de suas vidas espirituais. O engrandecimento se faz a cada minuto. Recebam os fluidos que emanam dessa corrente de amor da força da falange de São Francisco de Assis e do Alto. Fiquem na paz de Deus e de São Francisco de Assis, protetor desta casa. Então vamos unir nossos pensamentos, relaxando, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo muito por estarmos aqui novamente reunidos. Que abençoe nossas vidas, nossos lares. Pedimos um bom entendimento desse estudo, que tenhamos fé, seguindo na vida, na certeza de que somos muito amados, que possamos estender a mão àqueles que necessitam de auxílio e olhar por cada um de nós. Que Jesus e os bons espíritos possam iluminar nossos lares e pedimos licença para o início de mais esse estudo, graças a Deus. Bom, pessoal, então nós temos aproveitado todo esse conhecimento que Kardec nos trouxe, através da espiritualidade, pelo trabalho que ele fez de pesquisa sobre a mediunidade, e todo esse conhecimento é muito útil para nós entendermos como funciona a vida espiritual e da relação entre os dois planos, o físico e o espiritual. Para isso, a espiritualidade teve todo esse trabalho, e Kardec também, de nos deixar um verdadeiro compêndio sobre mediunidade, que é uma obra para ser lida, refletida e aplicada nos trabalhos sobre mediunidade. Não é um livro para se colocar na prateleira. É um livro muito rico de informações e nós temos seguido cada item, cada capítulo, a ideia daquilo que a espiritualidade quis passar para nós. Mas numa casa espírita, todo trabalhador, mesmo aquele que não está envolvido diretamente com a mediunidade, precisa estar informado de como as coisas funcionam, de como é essa relação, e estar preparado para atender as pessoas que vêm à casa. Então, cada pessoa que é atendida, às vezes no cantinho, que se leva uma conversa com alguém que aparece, e essa pessoa da casa que está conversando nem sempre trabalha em algo assim mais envolvido com os espíritos diretamente, que envolva a incorporação, mas está sempre envolvido com os espíritos no sentido de uma intuição. Hoje nós vamos falar mais assim diretamente sobre o trabalho mediúnico em si e de como funcionam as coisas no mundo espiritual, as organizações, os tipos de grupos, de falanges que não são muito voltadas para o bem, de como esses grupos são atendidos nos trabalhos mediúnicos. E nós temos uma obra que é muito boa para essa finalidade, que eu recomendo a todo mundo, que é o Diálogo com as Sombras, esse livrinho aqui, do Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda teve o trabalho de classificar os tipos de espíritos que aparecem numa reunião mediúnica conforme as suas características. Então, eu recomendo a todo mundo que queira trabalhar diretamente na mediunidade e recomendo a todo mundo que trabalha na casa espírita que coloque na sua lista essa obra Diálogo com as Sombras. Eu vou fazer assim uma pincelada hoje
sobre o que o Hermínio Miranda deixou para nós, para dar uma ideia para vocês de como a gente precisa estar preparado para o trabalho mediúnico. E também serve como referência para nós, porque todos esses espíritos que vão desfilar aqui na nossa frente, as suas características, são irmãos nossos, pessoas que já encarnaram e tiveram uma vida como nós tivemos, em épocas diferentes da humanidade, tá certo? Mas serve para a nossa reflexão. Então, o que o Hermínio fez? Ele classificou os grupos de espíritos que muitas vezes se organizam em obsessores, o perseguido, o dirigente das trevas, o planejador, os juristas, o executor, o religioso, o materialista, o vingador, magos e feiticeiros, magnetizadores e hipnotizadores. Então, ele foi relatando, em função da experiência dele, as características desses espíritos e desses grupos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Eu fiz um resumo aqui sobre esses grupos e eu vou ler basicamente o que eu tirei aqui do livro, tá bem? Então, vamos lá. Nos trabalhos mediúnicos, esses espíritos se manifestam dessa maneira. Eles têm características próprias. Antes, só um detalhe, o Hermínio Miranda, ele desencarnou em 2013. Ele deixou mais de 40 obras, inclusive Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, Nossos Filhos são Espíritos, que é um livro bastante conhecido. Então, o Hermínio tinha uma larga experiência com mediunidade. E ele começa aqui com O Perseguido, né? Eu vou ler aqui da página 107. A vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei. De alguma forma grave, no passado mais recente ou mais remoto, desrespeitou seriamente a lei universal da fraternidade, vindo a colher como consequência inexorável o sofrimento. Então, todo processo obsessivo é um processo de sintonia e a vítima sempre é uma alma endividada também. E é uma alma que ainda está caminhando, está buscando equilíbrio, então é suscetível a essa conexão com espíritos que perseguem. Então, existem os espíritos perseguidores, aqueles que estão inconformados com a sua situação na vida espiritual, que identificam uma vítima, seja por sintonia, seja por uma vingança, e eles vão em cima. O Hermínio vai falar também na página 114 sobre os espíritos que se apresentam deformados. Aí ele vai dizer assim: o perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite um impulso, o corpo físico executa. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. É o perispírito que preside a formação do ser, funcionando como molde, a ordenar as substâncias que vão constituir o corpo físico. É nele que se gravam, como um videotape, as nossas experiências com suas imagens, sons e emoções. Como esse livro já tem algum tempo, ele está falando de videotape aqui. A gente nem usa mais esse termo, né? Ou seja, fica tudo gravado no corpo espiritual. E ele vai dar um exemplo da zoantropia. Existem espíritos que deformam o seu corpo espiritual e assumem, por exemplo, formas monstruosas, às vezes de animais. Essa forma de um lobo, por exemplo, é um espírito que se apresenta com garra, com pelos, deforma o seu corpo espiritual. Isso existe, gente. Então, muitas vezes, num trabalho mediúnico, o médium vem, começa a arranhar a mesa, começa a grunhir, e aí quem tem evidência, consegue perceber que esse espírito está deformado. E qual é o grande trabalho? Dificilmente a gente consegue, de uma vez só, fazer esse espírito mudar a mente, porque, na verdade, é a mente que está doente, e ele transfere para o corpo espiritual essa deformidade mental, vamos dizer assim. Então, precisa de um trabalho, às vezes, mais longo, para esse espírito, primeiro, recobrar a sua forma perispiritual, mas atuando na mente do espírito.
Então, acontecem esses casos de deformações e, com certeza, isso é a origem de muitas lendas que nós temos de pessoas que têm a vidência e vê o espírito deformado, né? E muitas vezes não tinham conhecimento da mediunidade, não entendia muito bem o que estava acontecendo, certamente em alguns casos materializações também, e a pessoa se assustava com aquilo, e isso ficou vamos dizer assim, na história de cada povo, como sendo uma lenda, mas, na verdade, fenômenos mediúnicos, em muitos casos, não em todos, aconteciam, tá bem? Outro típico das reuniões mediúnicas é o dirigente das trevas, que ele coloca aqui na página 122. Esse assunto pode parecer um pouco pesado e, de certa forma, não deixa de ser, mas é a realidade do trabalho mediúnico. Então, aqui, como a gente está estudando a mediunidade, o livro dos médiuns, eu estou fazendo esse adendo e colocando essa realidade que é o mundo espiritual nos planos inferiores. Os espíritos se agrupam mesmo para atacar, para fazer o mal. Então, estou dando uma pincelada só para vocês terem essa informação. E quem quiser se aprofundar, leia o Diálogo com as Sombras, que é um dos principais livros sobre isso. Então, Hermínio vai dizer aqui sobre esse dirigente: comparece para observar, estudar as pessoas, isso assusta muito o médium, sondar o doutrinador, sentir mais de perto os métodos de ação do grupo, a fim de tomar suas providências. Foi geralmente uma pessoa poderosa e por aí vai. Ele segue, eu não vou ler tudo. Então tem essa figura do dirigente das trevas, que às vezes manda alguém antes na reunião mediúnica. Vamos colocar em mente o seguinte: todos esses trabalhos onde tem a manifestação de espíritos, mesmo esses espíritos muito, vamos dizer assim, densos, a espiritualidade superior está no controle. Eles são, na verdade, se permite a eles se apresentarem. E sem que eles percebam, às vezes eles são trazidos para a reunião mediúnica, para que sejam tratados, sejam ajudados. Porque na visão superior, todos são amados, todos são filhos de Deus, mesmo aquele mais denso, mais comprometido no mal. Assim é Jesus, Deus ama seus filhos. Então, todo espírito muito comprometido com o mal é um espírito doente, totalmente doente, mas é um filho de Deus. Então, eles são tratados nessas reuniões, né? E só para complementar, tais dirigentes são ágeis de raciocínio, envolventes, inescrupulosos, pois o poder de que desfrutam não pode escorar-se na doçura, na tolerância, na humildade, sim na agressividade, na desconfiança, no ódio. Enquanto odeiam e infligem dores aos outros, estão esquecidos das próprias angústias, como se a contemplação do sofrimento alheio provocasse neles generalizada insensibilização. Ou seja, na verdade, esses espíritos têm muita dor internamente e eles querem projetar essa dor nos outros. Nesse livro, Diálogo com as Sombras, o Hermínio, lá no finalzinho, a última frase dele, ele diz que se pudesse resumir todo esse trabalho em contato com os espíritos sofredores, principalmente com esses espíritos mais comprometidos com o mal, se ele pudesse reduzir tudo, simplificar, condensar tudo numa palavra, essa palavra seria amor. Então, o amor de Jesus para conosco é imenso, porque todos nós já tivemos um passado assim, causando muita dor aos outros. Poucos seguem um caminho reto sem se envolverem com o mal. Faz parte da experiência humana. Então, vamos entender que esse trabalho que é feito com esses espíritos, de certa forma, foi feito conosco em alguma época da nossa existência. E você se dedicar a um trabalho desse é um grande aprendizado, é um trabalho de parceria com a espiritualidade. Mas o amor é que sempre vai fazer a diferença. E para amenizar um pouquinho, já que nós estamos falando de um assunto um pouco assim difícil,
mas conforme eu disse, é a realidade dos tratamentos que envolve espíritos mais densos, mais sofridos. Para amenizar um pouquinho, eu vou passar um vídeo para vocês sobre o amor. É uma passagem muito conhecida de Paulo de Tarso, em que ele doutrina várias pessoas ainda encarnado. O Paulo foi isso, ele era o Saulo, da cidade de Tarso, Saulo de Tarso, e no caminho de Damasco, para perseguir os cristãos, ele tem uma visão de Jesus e cai ao solo, fica cego, inclusive, mas ele tem a percepção do Cristo, né? E ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Quando Saulo pergunta: quem és tu? Jesus diz isso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. E ali Saulo muda completamente, como era a tradição na época, quando algum evento acontecia de mudança, inclusive com relação a essa percepção religiosa da época, a pessoa às vezes mudava de nome: agora eu sou um novo homem. E ele mudou então de Saulo para Paulo e ficou conhecido como Paulo de Tarso. Então vamos assistir esse vídeo sobre o amor, Paulo doutrinando várias pessoas, inclusive soldados romanos. Assistam o vídeo e a gente volta já já para amenizar um pouquinho esse assunto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor.
Que mensagem belíssima, né? E isso serve para nós como lição de como nós somos amados. Todo esse trabalho que é feito com os espíritos muito agressivos, voltados ao mal, é um trabalho de amor. Mas esse trabalho de amor é feito pela espiritualidade superior. Os que participam num grupo mediúnico, numa casa espírita, são aprendizes do amor, inclusive. E é muito emocionante essa dedicação, essa abnegação, esse devotamento de Jesus, dos seus trabalhadores, para mergulhar nesses umbrais e resgatar esses espíritos que somos nós. Todo dia Jesus mergulha nos umbrais, vamos dizer assim. Essas falanges do Cristo estão sempre envolvidas com esses espíritos muito voltados para o mal e sempre induzindo a todos nós que já caminhamos um pouquinho na evolução para nós nos voltarmos ao bem, para que nós não sejamos omissos, indiferentes, porque esse é um dos grandes males da humanidade. São os espíritos que já mudaram a sua atitude, mas que ainda não estão totalmente voltados para o bem. Eles estão indiferentes, não fazem mais o mal em larga escala como faziam, mas é preciso fazer o bem, porque na espiritualidade nós sofremos pelo mal que nós fizemos e por todas as oportunidades que tivemos de fazer o bem e não fizemos. Então, esses trabalhos com esses espíritos tão densos, tão difíceis de lidar, é um trabalho de amor da espiritualidade. E, na verdade, todos nós somos aprendizes do amor. Temos que ter a humildade para reconhecer isso. Nenhum de nós está ainda numa condição do Francisco de Assis, eu diria até do Chico Xavier, né? E de outros que são exemplo para nós. Então, quando o Hermínio Miranda discorre sobre esses espíritos, né, tão difíceis de lidar, são irmãos nossos. E nós temos que olhar para eles de uma maneira um pouco diferente. Ter compaixão, não ter medo, respeitar. Sempre no trabalho mediúnico precisa haver respeito por esses espíritos que se manifestam extremamente agressivos. Para nós, às vezes, é um pouco difícil, porque nós temos uma tendência de julgar, né? Então, nós vamos levar algum tempo ainda para desenvolver dentro de nós esse amor mais sublime, esse amor que a espiritualidade superior dedica a nós. E eu diria que o trabalho mediúnico é um aprendizado do amor para todos que participam, todos sem exceção, tá bem? Então, continuando nesse desfile sobre os espíritos que se manifestam, Hermínio Miranda nos fala também do planejador. Então, ele vai dizer assim, isso está na página 123 do livro. Este é frio, impessoal, inteligente, culto, maneja muito bem o sofisma, é excelente dialético, pensador sutil e aproveita-se de qualquer descuido ou palavra infeliz do doutrinador para procurar confundi-lo. Mostra-se amável, aparentemente tranquilo e sem ódios. Não se envolve diretamente com os métodos de trabalho das organizações trevosas, ou seja, não expede ordens, e etc, etc. Ele vai falar então do planejador. Esse, às vezes, tenta enganar o grupo, tenta enganar o doutrinador. É nesse caso, por exemplo, que o grupo pode entrar naquele processo que nós já estudamos antes, de fascinação. Esse planejador, ele é ardiloso, entenderam? Então, é preciso muita maturidade, muita conexão com o alto para saber lidar com cada um desses espíritos e grupos de espíritos, que muitas vezes esse espírito faz parte de uma organização. E são essas organizações que estão sendo agora mexidas, retiradas dos umbrais, nesse processo de transformação da Terra em mundo de regeneração, entenderam? Principalmente esses que estão há muito tempo mentalmente envolvidos com o mal,
que não vão ter mais oportunidade de encarnar na Terra. Nós temos também o executor, que está na página 129. Sente-se também totalmente desligado da responsabilidade quanto às atrocidades que pratica, pois não é o mandante, apenas executa ordens. Então esse espírito vai dizer, não, só estou executando ordens, né? Usualmente nada tem de pessoal contra suas vítimas inermes. Agasalham-se na crueldade agressiva e fria, sem temores, sem remorsos, sem dramas de consciência. Quantos deles encontramos nos trabalhos de desobsessão? São remunerados das maneiras mais engenhosas e diversas, as que mais se ajustam à sua psicologia, aos seus vícios e às suas deformações. Então, nesses trabalhos de resgate desses espíritos, também é muito prazeroso quando você vê aquele ser mudando de lado, quando o espírito ou o grupo é sensibilizado, porque isso acontece, e muitas vezes, já falamos isso antes aqui, você resgata um, você resgata todo o grupo. Então é muito prazeroso isso, né? A gente se sente muito bem, muito feliz quando consegue ver um espírito desse, às vezes dobrar o joelho e chora numa reunião mediúnica através do médium. Ele se entrega e existem técnicas que a espiritualidade superior também usa, sempre inspirando o grupo, inspirando o médium. Muitas vezes é o próprio médium pelo qual ele está se manifestando que vai dobrar aquele espírito, nem tanto o que está conversando com ele, o doutrinador. Às vezes é um trabalho conjunto, mas tem por trás a espiritualidade superior. Nunca se esqueçam disso. Nos trabalhos mediúnicos, se apresente quem for, a espiritualidade superior está lá. E esses espíritos se apresentam, de certa forma, trazidos pela espiritualidade. Eles precisam do choque anímico, precisam da palavra, e eles, aos poucos, vão sendo envolvidos pela espiritualidade maior. Muitos já foram resgatados assim. E vamos entender o seguinte, antes do espiritismo vir com Kardec, a espiritualidade superior realizava esse trabalho. E agora, com o espiritismo, com o entendimento da mediunidade, eles têm, a espiritualidade maior, muito mais possibilidade de utilizar os encarnados para ajudar esses espíritos. Nesses trabalhos de doutrinação, vamos dizer assim, de esclarecimento desses espíritos, muitas vezes o grupo precisa insistir em várias reuniões para que um desses espíritos, um desses grupos, seja resgatado, que eles possam cair na realidade da situação deles, para que eles deixem de agredir as suas vítimas e possam ser ajudados. Muitas vezes, no trabalho, a espiritualidade simplesmente afasta esses espíritos de uma determinada pessoa, que muitas vezes é alguém que frequenta a casa e nem sabe que está sendo ajudado numa reunião dessas. E o doutrinador precisa, às vezes, falar bastante, como a gente costuma dizer na gíria, jogar muita conversa fora para sensibilizar o espírito, né? E sempre o que conta muito no trabalho, no contato com esses espíritos, é o lado moral da pessoa que está conversando com esse espírito. Como nós, do ponto de vista moral, ainda somos muito frágeis, né? Precisa do empurrãozinho da espiritualidade superior, que sempre, também do lado de lá, conversa com esses espíritos. Não cabe só ao grupo mediúnico que recebe esses espíritos. Mas essa condição moral do espírito elevado faz toda a diferença. Quando Jesus esteve entre nós, ele foi levado a várias situações de pessoas com processos obsessivos graves, naquela chamada possessão. Vocês lembram que nós estudamos a obsessão, que se divide na obsessão simples, na fascinação e na possessão ou subjugação. A pessoa subjugada é aquela que ela já não apresenta seu comportamento normal. Ela está totalmente dominada pelo espírito obsessor. É o possesso.
E Jesus, então, foi levado a algumas situações assim. E como será que Jesus fez? Será que ele precisou falar muito, já que é a condição moral que tem efeito sobre o espírito? Então vamos assistir mais esse vídeo. É um videozinho curto, de menos de 2 minutos. Jesus, como que ele atuava nos processos de desobsessão, nesses casos mais graves de possessão. O que será que ele falava? Assistam o vídeo e a gente volta já já. Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. E então, quantas palavras usou Jesus? Simplesmente cala-te, sai dele. Era Jesus ali. A força, a luz de um espírito desse, os espíritos superiores não conseguem resistir. Então não precisou falar muita coisa. Ele livrou aquele homem daquele processo. E ali, junto daquele obsidiado, se Jesus fez isso, porque era hora desse espírito ser ajudado, desse encarnado. Porque Jesus nunca derrogou as leis. Sempre que ele curava alguém, é porque era a hora daquela pessoa ser curada, já tinha o merecimento. E certamente, nesse caso, aconteceu isso. Existe uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 9 e 10, que Jesus pergunta: qual é teu nome? E responde: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Parece ser o caso que nós acabamos de assistir. Muitas vezes, num processo de obsessão mais complexa, você tem em cima de uma pessoa, às vezes em cima de uma família, uma legião de espíritos. Por isso que ele respondeu: meu nome é Legião, nós somos muitos. Então, nesse vídeo que nós vimos, esse espírito que fala com Jesus se manifesta como se fosse uma legião. E certamente era. Isso acontece nos trabalhos mediúnicos, sendo que eu falei isso, né? Você resgata um, você resgata todo um grupo, toda uma legião. E é muito prazeroso isso, né? Nós vibramos, a espiritualidade vibra quando consegue fazer isso. E, infelizmente, nós temos cenas, às vezes a gente vê pessoas que se dizem, querem se mostrar como grandes pessoas e muitas vezes se utilizando da religião para enriquecer, coisas desse tipo, e que tentam repetir isso que Jesus fez, mas que não é a realidade. Eu não vou nem comentar muito sobre isso, por uma questão de respeito até, mas o que nós podemos fazer? Existem pessoas que querem se mostrar como sendo moralmente muito elevadas e muitas vezes não é nada daquilo ali. Mas vamos virar essa página, não vale a pena a gente entrar nesse assunto. Então, com relação
ao trabalho de resgate de espíritos sofredores, é isso daí. Você lida com espíritos de diversas personalidades, com diversas características. É um trabalho muito de psicologia também, é muito interessante por esse lado. E quando nós estudamos sobre esse assunto, mesmo não participando diretamente do trabalho, é interessante que a gente reflete sobre a nossa condição. E muitas vezes nós identificamos em pessoas certas características que, se aquela pessoa desencarnar sem fazer um progresso, essa pessoa vai ser um futuro obsessor. E pelas suas características, ele vai se apresentar numa dessas formas, ou numa obsessão simples, ou vai fazer parte de um grupo. Quando nós temos pessoas muito envolvidas no crime, por exemplo, tráfico de drogas, aquelas coisas mais pesadas, do lado de lá, esses espíritos se agrupam por afinidade, sofrem e muitas vezes se agrupam no umbral mais grosseiro e resistem a uma reencarnação. E muitas vezes são levados a uma reencarnação compulsória. E por estarem muito doentes mentalmente, eles são mantidos muitas vezes nesses umbrais, porque lá eles estão purgando, de certa forma, aquelas energias pesadas. E por uma condição da lei de causa e efeito, eles atuam, muitas vezes, sobre os encarnados. Mas aí é que está, no processo de transição da separação do joio do trigo, separação dos lobos, que são esses, e das ovelhas, como aqueles que já fizeram algum progresso não merecem mais, pela própria atuação da lei de causa e efeito, sofrerem essas agressões, e esses muito violentos sendo separados, esses processos obsessivos vão gradativamente deixar de existir, vão se reduzir, até que num ponto lá na frente, na passagem de prova e expiação para a regeneração, esses casos complexos deixam de existir, tá? Isso é um bom também, o lado bom do mundo de regeneração. Tudo melhora, né? Jesus falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra de espíritos mansos e pacíficos. Esses mais violentos estão sendo já retirados. Um dos grupos interessantes que nós temos na espiritualidade, que se apresenta numa reunião mediúnica, é o religioso. Olha o religioso aí. Eu sempre digo que, eu falo assim, às vezes em alguns trabalhos, palestras, que a pessoa mais chata que tem é o fanático religioso. Mas esse fanatismo pode atingir um nível tal que o espírito, a pessoa desencarna, e ele acha que do lado de lá vai ser recebido por Jesus, que vai ter banda de música para ele, quando na verdade é um espírito muito comprometido com o mal. Nós temos no livro dos médiuns casos assim, no Céu e Inferno, que você desfila os tipos de espírito. Na obra Nosso Lar também tem um caso assim, de uma pessoa que se apresenta dizendo religiosa, mandou rezar missas, mas é uma pessoa que está desde o tempo da escravidão no umbral. E é uma pessoa que separava os filhos das mães, das escravas. Era uma pessoa que mandava os escravos para o tronco, mas se achava religiosa. Ela se engana, né? E muitas vezes no trabalho mediúnico você recebe espíritos que estão com a Bíblia embaixo do braço do lado de lá, procurando Jesus, quando na verdade eles usaram a religião para enriquecer, foram moralmente muito baixos, fizeram muita maldade. Então a pessoa se engana. E o religioso, Hermínio vai falar assim, é impressionante a elevada participação de transviados religiosos no trágico e doloroso desfile de espíritos em lamentável desequilíbrio nas sessões de desobsessão. Multidões de ex-prelados debatem-se no mundo póstumo em angústias e rancores inomináveis, que se arrastam às vezes pelos séculos.
apresentam-se quase sempre como zelosos trabalhadores do Cristo, empenhados na defesa da sua igreja. São argutos, inteligentes, agressivos, violentos, orgulhosos, impiedosos e arrogantes. Parece terem frequentado a mesma escola no além, pois costumam trazer os mesmos argumentos, a mesma teologia deformada com a qual justificam seus impulsos e sua tática. Então, é a pessoa que se diz religiosa, que se diz cristã, mas que não tem nada de um comportamento cristão. É tudo imagem exterior, tudo máscara. E se vê do lado de lá sofrendo, mas também trazendo aquele psiquismo, se achando um trabalhador do Cristo, quando na verdade não é. Isso é muito delicado. É preciso muito tato com essas pessoas. E sempre se faz um alerta aos espíritas para não enveredarem por esse caminho. Existem algumas obras do espírito Inácio Ferreira que ele fala dos hospitais no além, no plano espiritual, que recebem espíritas, que muitas vezes foram dirigentes de casas espíritas, que até fizeram bem, mas que intimamente estavam muito mal, e com pensamentos muito voltados ao mal, e que também desencarnam achando que vão para uma colônia espiritual superior. Então, muito cuidado. É aquela coisa, né? Conhece-te a ti mesmo, vigiai e orai, né? Não se iluda, trabalhe no bem, trabalhe tranquilo, tente ser o melhor que você puder, mas não se iluda. Use o raciocínio a favor, use a inteligência a favor, escutem o outro, se submetam, todos os trabalhadores da casa espírita, se submetam a tratamentos, até os dirigentes. Ninguém está imune a essa ilusão. Então, vamos nos tratar. Nós estamos num grande hospital que é o planeta Terra. O Brasil, dentro desse hospital, é um hospital especializado por ter essa característica de maior espiritualidade, e dentro desse hospital especializado, que é o Brasil, nós temos os prontos socorros, que são as casas espíritas, que sempre funcionam em dois planos, o plano dos desencarnados e os planos dos desencarnados. Hermínio Miranda vai falar ainda do materialista, que não é um caso tão difícil, precisa de esclarecimento, vai falar do intelectual, né, que tem variedades, tendências, alguns descrentes, outros materialistas, outros espiritualistas, religiosos. O intelectual está muito presente nesses trabalhos. Ele tem, às vezes, um conhecimento bom, mas moralmente está muito mal. Ou então é um pseudo-sábio. Pensa que sabe muito ou quer mostrar coisas que ele supostamente conhece, mas que no fundo não conhece. Então, dentro desses grupos de espíritos, nós temos também esses intelectuais. O vingador, que quer ir à forra, quer punir alguém por algo que fez no passado, ou mesmo nessa vida. E temos os magos e feiticeiros, né? Os trabalhos da desobsessão não devem ignorar a realidade da magia negra, a fim de não serem tomados de surpresa nas suas tarefas redentoras. E na página 148, o Hermínio, então, vai falando desses magos. Eu conheço muita gente, é comum entre as mulheres, muitas amigas minhas que falam que são bruxas, mas vamos dizer assim, que é uma brincadeira, né? E muitas vezes a pessoa é médium mesmo. Eu chamo alguns amigos meus, algumas amigas, principalmente de bruxas, né? Você é uma bruxinha, de brincadeira, com carinho. Mas no mundo espiritual nós temos verdadeiros bruxas e bruxas, magos, feiticeiros que usam do seu conhecimento para dominar, para fazer o mal. É muito complicado. Esses casos são espíritos, às vezes, com muito poder mental. E aí vem os magnetizadores e hipnotizadores, né? Que são muito usados nos processos obsessivos, métodos de hipnose, de magnetismo, né? Que contam no além com profundos conhecedores e hábeis experimentadores dessas técnicas de indução. Ou seja, é um trabalho bastante complexo, é um trabalho que envolve muita psicologia,
em que a espiritualidade superior está sempre envolvida. Por isso, nunca, nem pensar de um trabalho desse ser realizado fora de uma casa espírita. Por isso que ninguém deve fazer reunião mediúnica em casa, não existe isso, tá? Então, a não ser que você seja um Chico Xavier, né? É diferente. Então, todo esse trabalho tem que ser feito dentro de uma casa espírita, e sempre quem faz o trabalho é a espiritualidade. O grupo é um grupo aprendiz do amor. E sempre a espiritualidade superior é que coordena isso. Então, esse trabalho sempre conta com o respaldo da espiritualidade superior. E vamos considerar o seguinte, que desencarnados, muitos de nós vamos realizar esses trabalhos. Quando você lê as obras do André Luiz, aquela série A Vida no Mundo Espiritual, em que vão aquelas caravanas nos umbrais para resgatar espíritos, é isso daí, né? Então, é feito um contato direto com esses espíritos, e essas caravanas contam, então, na frente com espíritos, muitas vezes, que se apresentam numa forma ameaçadora. São espíritos que precisam estar preparados para o trabalho da linha de frente com esses que estão lá nos umbrais. Mas o nosso tempo já se encerrou. Eu quis dar uma pincelada sobre essa realidade que existe no contato com o mundo espiritual nessas zonas mais densas, que, repito, são aquelas zonas que estão sendo totalmente mexidas agora pela espiritualidade superior para retirar esses grupos. Essas faixas da Terra mais próximas, chamadas dos umbrais da Terra, estão sofrendo um grande abalo. Daí, é como se fosse mexer num vespeiro. E daí nós sentirmos essa turbulência também no mundo. Os dois planos estão em contato. Então, é um momento de muita turbulência, mesmo também para os encarnados, que sentem também essa influência do outro plano. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês todos. Me perdoem se o assunto hoje ficou um pouquinho pesado, mas era necessário falar sobre isso em algum momento. E quem quiser se aprofundar, leia essa obra Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que é uma aula sobre esses trabalhos de resgate de espíritos sofredores, principalmente os mais densos, que é disso que se trata. E muito do trabalho mediúnico, já falamos antes, trabalho na casa espírita, é de resgate de espíritos sofredores, tá bem? Então, o estudo, o conhecimento é fundamental. E o nosso esforço constante para nos transformarmos pelo amor, porque isso faz toda a diferença no contato com esses espíritos. Então, eu agradeço pela atenção. Não se esqueçam, qualquer dúvida, contato @map.org.br, assunto Livro dos Médiuns, ou nos próprios comentários. Um grande abraço para todos, principalmente para aqueles que deixam as mensagens, comentários aí, um agradecimento especial, e que Jesus envolva a todos em muita luz. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.